Atualizar a situação no Oriente Médio. Mais 5 palestinos morreram por desnutrição no enclave no último dia. Com isso, o número de mortes relacionadas à fome registradas desde o início do conflito subiu para 127. Priscila Yazbek está acompanhando as últimas atualizações sobre esse assunto. A fome em destaque na faixa de Gaza, com cenas chocantes, Priscila. O que temos de atualização e também manifestações de autoridades, lideranças mundiais sobre esse assunto. Bom dia para você. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. Infelizmente, mais 5 mortes relatadas por desnutrição na faixa de Gaza nas últimas 24 horas e entre elas 2 crianças, são as informações que chegam e que foram divulgadas pelo Ministério de Saúde de Hamas, que é da faixa de Gaza, que é administrado pelo Hamas. E segundo os relatos do Ministério da Saúde, um bebê palestino de 6 meses que também sofria de desnutrição está entre essas vítimas. Inclusive, a CNN chegou a conversar com a mãe dessa criança e o relato é um relato muito trágico. Ela conta que ela já vinha levando a sua filha, Zeinab Abu Halib, ao hospital nos últimos 3 meses, desde quando, inclusive, começou o bloqueio da entrada de ajuda humanitária em Gaza. Depois, quando essa ajuda foi substituída pela Fundação Humanitária de Gaza, que é aquela fundação do governo israelense em parceria com o governo americano e que tem trazido uma desorganização na entrada da ajuda humanitária em Gaza e na distribuição dessa ajuda humanitária. E essa mãe relata, então, que vinha levando a sua filha ao hospital justamente por causa dessa situação de fome, dessa situação de desnutrição. E ela conta que teve que andar por mais de 30 minutos porque não tem transporte e que a estrada de terra era tão longa e o tempo estava tão quente que mesmo com fome, sem água, ela continuou tentando andar, mas que no meio do caminho, de repente, ela sentiu que o corpo da criança parou de se mover e ela parou de respirar e o seu corpo ficou mais pesado. Foi o relato, então, muito dolorido dessa mãe que conversou com a CNN. Também o Ministério da Saúde de Gaza disse que essa criança foi abandonada até se tornar pele sobre ossos. Realmente, a imagem dessa criança é uma imagem muito chocante e o Ministério da Saúde de Gaza diz que mais de 260 mil crianças menores de 5 anos estão sofrendo de desnutrição hoje no enclave. Além dessas mortes por fome relatadas nessas últimas 24 horas, que levam o número de pessoas que morreram por desnutrição em Gaza desde o início do conflito em outubro de 2023 para 127, também 6 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas ao buscar ajuda no norte do enclave e mais 30 pessoas também ficaram feridas também buscando ajuda no norte do enclave neste sábado. Então, essas 6 mortes e essas dezenas de feridos foram nessa sexta-feira e hoje também, nesse sábado, mais relatos de pessoas feridas também ao tentar conseguir obter ajuda humanitária. A ONU diz que mais de 1.000 pessoas já foram mortas pelas forças israelenses ao tentar buscar comida desde o fim de maio, quando passou a atuar no enclave essa Fundação Humanitária de Gaza, que tem uma série de críticas relacionadas a ela, inclusive com alguns organismos internacionais que faziam parte, pessoas que tinham experiência em organismos internacionais que faziam parte inicialmente dessa fundação e que deixaram de fazer parte dessa organização justamente por duvidar sobre os objetivos e sobre o intuito dessa organização, com relatos, inclusive, de que seria uma organização feita para levar os palestinos para o sul do enclave. Além disso, Carol, também médicos têm relatado muitas dificuldades, jornalistas, médicos que conversaram com a CNN relatam que eles mesmos tiveram que parar de fazer cirurgias no meio do trabalho justamente por causa da fome. Um médico chegou a desmaiar ao tentar tratar essas crianças que estavam desnutridas, porque a fome já atinge também médicos, jornalistas e pessoas que tentam fazer de alguma forma a situação dessa população de Gaza ficar menos desastrosas. E aí, em relação ao que dizem as autoridades, as forças israelenses e Israel diz que a ajuda humanitária não está entrando na faixa de Gaza por causa do Hamas, ou diz que o Hamas está dificultando a distribuição dessa ajuda, mas a CNN obteve, inclusive, informações sobre um relatório da USAID, que é um órgão americano que promove ajuda humanitária em outros países, e esse órgão disse que houve uma revisão interna do governo americano dizendo que não há
qualquer tipo de desvio dessa ajuda de forma significativa para o Hamas e que apenas menos de 1% dessa ajuda poderia ter sido desviada por alguma intervenção do grupo militante, portanto, jogando por terra essa defesa de Israel, essa alegação de Israel de que a ajuda humanitária tem sido desviada pelo Hamas. Carol, eu volto com você.